A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o pastor Diogo Ros e este é o projeto EBD Online, Escola Bíblica Dominical, de forma online, para que todos possam ter acesso ao estudo da Palavra de Deus. É um projeto da Assembleia de Deus de Coxilha, abrangendo Vila Lângaro, São Miguel do Parador, também Arvinha. É um projeto do nosso campo eclesiástico, porém, evidentemente, por estar na internet, está disponível a todos os estudantes da Palavra de Deus. Nós vamos estudar hoje a lição de número 7. É verdade que eu estou passando ela com 2 dias de atraso. Ela era para ser ministrada dia 15 ou um pouquinho antes, mas em virtude das minhas atividades e compromissos que surgiram, eu não consegui ministrar a tempo. Mas hoje ainda, então, deixando aqui disponível para você esse estudo. Temos aqui hoje o título da lição de número 7, O Ministério de Eliseu. Vamos, então, dar sequência ao nosso estudo. O texto áureo é este, 2 Reis, capítulo 3, versículo 11. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos dos reis de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Verdade prática, Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor, que Ele opera maravilhas. Muito bem, nós temos aqui ainda uma leitura bíblica em classe, uma leitura extensa, que depois você pode voltar o vídeo. Você vai ver aqui, do 2 Reis, capítulo 3, do versículo 5 até o 9, o capítulo 11, do 14 ao 18, do capítulo 4, 1 ao 7, e versículo 38 a 41. Você pode fazer leitura aí na sua casa. Hoje, para ganharmos tempo, nós vamos direto ao comentário da lição. No comentário, nós temos assim a introdução. O ministério de Eliseu foi marcado por acontecimentos extraordinários. Nesta lição, estudaremos sobre 3 deles. O milagre das águas que alagaram um vale, sem que houvesse chuva, a multiplicação do azeite da viúva e a aniquilação da morte presente na panela de ensopado servido por um dos servos do profeta. Nos 3 eventos estão evidentes a fé, a obediência e a poderosa unção de Deus sobre o profeta Eliseu. Eliseu, ele foi então um profeta que sucedeu a Elias. E ao suceder Elias, perdão, irmãos. Ao suceder Elias, Elisha, que é o nome de Eliseu, ele foi tomado de uma unção até que operou tantos mais milagres que Elias operara. Eliseu acabou fazendo o dobro de milagres que Elias fez. Isso não significa que Elias não era um homem de Deus, mas apenas salienta o quanto Deus é bom e levanta Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para realizar milagres ainda maiores. O milagre das águas que alargaram o vale, sem que houvesse chuva, é um milagre extraordinário.
a multiplicação do azeite da viúva e a cura de um caldo, de uma sopa onde havia uma erva daninha, uma erva contendo veneno, mas Deus operou tamanho milagre. Vamos adiante, vamos tratar aqui de alguns detalhes ainda sobre a vida do profeta Eliseu. Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. Reis bons e maus. No período do reino dividido, houve a alternância de reis bons e reis maus. É preciso salientar aqui que o reino de Israel, ele teve, depois da morte de Salomão, ele foi dividido em reino do norte, que permaneceu o nome Israel, e reino do sul, por nome Judá. Os reis do norte foram, no total, 19, e praticamente todos fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Ao passo que no sul, em Judá, 9 fizeram o que era bom aos olhos do Senhor, mas 6 deles, dentre 20, eram 20 reis no sul, 9 fizeram o que era bom, mas dentre os 9, 6 se destacaram mais, que eram os reis Asa, Joás, Jotão, Josias, Josafá e Ezequias. Esses 6 reis do sul fizeram com que Judá permanecesse uma nação mais pura quanto à santidade e adoração ao verdadeiro Deus, ao passo que o norte de Israel tornou-se uma nação corrompida. Só para explicar isso. Esta distinção entre bons e maus não leva em conta apenas o modo como esses reis administravam o reino ou lideravam o povo, mas a forma como eles se relacionavam com Deus. Portanto, ao se referir a um determinado rei como mau, o autor do livro de Reis está dizendo que esse monarca, além de desobedecer e desprezar a Deus, em seu culto promovia a adoração de ídolos. Naqueles dias haviam vários deuses pagãos. Deuses que na verdade não eram deuses. Se adorava a Moloque, cujo Deus, em letra minúscula, porque na verdade não era Deus, era uma entidade maligna, porque onde há idolatria, há por trás disso uma entidade maligna. Moloque recebia sacrifícios de crianças, havia o culto a Baal, o culto a Asherá, também chamada de poste-ídolo, em alguns momentos é chamada de Astarote, dependendo da cultura. Havia ainda cultos a Anameleque, a Adrameleque, a Camus, deus de Moabe, a Ecrom, deus dos Edomitas, ou seja, houve vários cultos a deuses que na verdade não eram deuses. Então muitos desses reis maus foram chamados de maus porque corromperam a sua fé adorando a esses deuses pagãos. 3 reis vão à guerra contra os moabitas. Jorão, rei de Israel, que como seu pai Acabe fora reprovado pelo Senhor, Josafá, rei de Judá, considerado um excelente monarca, em razão de promover a adoração ao verdadeiro Deus, e o rei de Edom, que era vassalo de Judá. O que motivou a guerra foi a rebelião dos moabitas, que, à época, pagavam pesados impostos ao rei de Israel. Então, aquela guerra que vai se originar um grande milagre que nós vamos ver na sequência. 3 reis, reis de Edom, rei de Moabe e rei de Edom, então rei de Moabe e rei de Amon.
3 exércitos se levantaram contra Josafá, mas eles venceram. Josafá venceu esta guerra, dando a eles grande vitória, dando ao povo de Judá, dando ao povo hebreu uma grande e maiúscula vitória. Então, queridos, vamos ver aqui na sequência como ficou essa batalha. A predição de Eliseu se cumpriu. Em respeito a Josafá, Eliseu, cheio do poder de Deus, previu que águas em abundância alagariam milagrosamente toda aquela região, sem ação dos ventos. Olha que coisa tremenda. Que milagre. E sem chuva, o Senhor não apenas realizaria este milagre, mas também lhes entregaria a vitória sobre os moabitas. Esse milagre eu quero investigar com você aqui no texto da Bíblia hebraica. Olha que coisa tremenda, olha que coisa linda. Esse texto merece a nossa investigação. Vamos ver aqui. Então, o texto é de 2 Reis, vamos colocar aqui na tela. 2º livro dos Reis, capítulo de número 3, e o versículo de número 17. Se vocês estiverem ouvindo no fundo algum barulho, é porque estão em obras aqui, ao lado da minha residência. Então, esses barulhos é de construção. Muito bem, vamos ver aqui. Olha só que coisa linda, que coisa grande. Aqui nós temos, então, vamos ver, capítulo 3, versículo 17. Kiho amar Adonai lo tir-u ruach velo tir-u geshem veha-nahal hahu yamale maim tirtem, aten umikneirem, uvremeterem. Ou seja, porque assim diz Adonai, não vereis ruach, vento, velo tire geshem, e não vereis chuva. Ve-hanachal. Todavia, Rahu e Amalê, este vale se encherá de muita água, e Amalê encherá de maim, água. Os titem, aten, bebereis vós, umikneirem, vosso gado, uvremeterem, e vossos animais. Olha que coisa tremenda, não vereis vento, não vereis chuva. Todavia, o vale se encherá de água. Como que um vale vai se encher de água se não há vento e se não há chuva? Somente Deus pode fazer tamanha façanha. Não vereis vento, não vereis chuva. Todavia, se encherá de água, e bebereis vós e vosso gado. A palavra de Deus e o próprio Deus fazem isso. Independente do que você esteja vendo ou não esteja vendo. Deus atua no sobrenatural, fazendo grandes sinais e grandes prodígios no meio do seu povo. Glória a Deus. Aleluia. Isso significa dizer que para Deus nada é impossível. Vamos agora voltar aqui na lição. Eliseu aumenta o azeite da viúva. A situação das viúvas em Israel.
A vida das viúvas nos tempos bíblicos era bem difícil, pois as mulheres daquela época dependiam dos seus maridos para prover-lhes o sustento. É o caso da viúva de um dos discípulos dos profetas de Israel. Após a morte do marido, a mulher ficou numa situação complicada, falta de suprimentos, dívidas e ameaça de seus filhos serem vendidos como escravos. Deus ouviu o clamor daquela viúva e supriu as suas necessidades. Então percebam que houve uma multiplicação, um pouquinho apenas de azeite naquela botija e um resto de farinha na panela. Mas daquele pouco, Eliseu, por intermédio da graça divina, houve a multiplicação. Deus ainda multiplica. Deus ainda faz isso. Ela pediu vasilhas emprestadas para os vizinhos, e quando ela ia derramando o azeite na vasilha vazia, o azeite ia se multiplicando. Perceba que Deus só precisa de vasilhas, porque azeite ele tem de sobra. Deus precisa de pessoas que queiram ser cheias. Aquelas vasilhas representam pessoas. Traga vasilhas, traga pessoas para o evangelho, para a igreja, que Deus derramará sobre elas azeite. Vamos adiante. Uma única botija de azeite foi suficiente para Deus operar o milagre. Após ouvir da mulher que não tinha nada, além de uma vasilha de azeite, o profeta disse a ela que tomasse vasilhas emprestadas com os vizinhos e que ao entrar em casa com os filhos fechasse a porta. A ordem era derramar em cada vasilha disponível o pouco de azeite que possuía e pô-las à parte à medida que fossem cheias. E foi justamente o que fez. O que ela fez? Quando acabaram as vasilhas, o azeite cessou. Ela vendeu o azeite, pagou a dívida e ainda pôde manter o sustento da família com o que sobrou. Do pouco, Deus faz o muito e ainda dá em sobra. É impossível você ter contato com Deus, com a palavra, e continuar na miserabilidade. Você vai conviver com a sobra, assim como Jesus, que lá multiplicou nos evangelhos, está registrado, 5 pães e 2 peixes, e fez ele que houvesse alimento para mais de 15.000 pessoas, entre homens e mulheres. Então, Deus ainda multiplica, e Ele te dará sobra, sobra de riso, sobra de saúde, sobra de felicidade. Glória a Deus. Vamos adiante. Fé, obediência e família unida. Neste episódio da multiplicação do azeite, percebe-se que a fé e a obediência são os ingredientes necessários para que as bênçãos divinas sejam abundantes na vida de quem crê. Às vezes, o milagre que buscamos não acontece a partir de coisas extraordinárias. Basta trabalharmos com o que Deus já nos deu e exercer a fé em sua palavra. Ao pedir à mulher para fechar a porta, o profeta indicou que o milagre deveria acontecer na intimidade da família. E isso significa que Deus se agrada de uma família unida em torno de um ideal sagrado. Verdade. Quando a família está unida, é na intimidade da família que Deus também opera os seus milagres. Trabalhe com o que Deus já te deu. Olha que coisa tremenda.
trabalhar com as coisas que Deus já te deu. Olha aqui, Deus já te deu. O que Deus tem te dado? É no que você tem que Deus operará a multiplicação. Coloque o pouco que tu tens nas mãos de Deus e Ele multiplicará. Glória a Deus. Vamos adiante. Vamos adiante aqui na nossa lição. A morte que havia na panela. A escola de profetas. Os filhos ou discípulos dos profetas estavam radicados em Betel, Jericó e Gilgal. Nessas escolas, os alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus. Desenvolviam um relacionamento com o Senhor e contribuíam na manutenção da resistência contra a apostasia e a idolatria que imperavam em Israel. Por isso, eles eram perseguidos por alguns reis. Então, aqui havia a escola de profetas naquela época, que é nada mais, nada menos, como hoje conhecemos as escolas teológicas. Eu mesmo, por bondade divina, já estou, até a data de hoje, há 14 anos, junto à Escola Teológica Corbã, aqui no estado do Rio Grande do Sul, formando mais de 20 mil alunos, em torno de 20 anos de existência. Então, há quem pense que o estudo teológico é algo novo, não, é muito antigo. E desta escola de profetas, reza a tradição de que dos 16 profetas escritores, Deus teria levantado em torno de 15 profetas. Passaram por essa escola teológica, exceto Amós, que por esse motivo ele diz que ele não era filho de profeta. Filho de profeta é um título para os alunos que matriculados estavam na escola, visto que o professor era chamado de pai e o aluno de filho. Então, só para você entender. Então, Amós estava dizendo que ele não tinha se matriculado. Não queria ele ter sido um profeta, mas foi uma escolha particular e excepcional de Deus, não buscando na escola, mas buscando fora. Mas a maioria esmagadora dos profetas, Deus buscou lá na escola, aonde já havia o estudo e a preparação na palavra de Deus. A morte na panela. Foi na escola de profetas de Gilgal que Eliseu ordenou ao seu servo que fizesse um ensopado para alimentar os discípulos. Provavelmente pela falta de conhecimento sobre plantas e diante da escassez de alimentos, o rapaz pegou junto com os legumes uma espécie de pepinos silvestres que continham veneno. A comida foi servida aos homens, mas logo que a provaram, gritaram: a morte na panela. Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e declarou que não havia mais perigo algum. Deus havia realizado o milagre. Deus curou o veneno que havia na panela. Talvez, ao pensarmos em panela, lembremos de cozinha. Cozinha está na casa. E naquela panela havia morte, havia veneno. Assim como muitas famílias hoje têm entrado veneno na sua casa, na sua família. E eu não sei qual veneno que entrou na sua casa, mas eu quero dizer para você que há cura. Existe esperança. Jesus, ou melhor, Eliseu, ele é um tipo perfeito do Messias, a saber, de Jesus, neste milagre. Assim como Eliseu curou, por intermédio de Deus, aquele veneno, assim Jesus, hoje, cura na tua casa o veneno que nela entrou. A esperança para a tua família. Conclusão.
Nos 3 milagres apresentados na lição, percebe-se que aconteceram mediante alguma iniciativa ou trabalho humano. Isso significa que os milagres operados por Deus na vida dos seus servos acontecem em cooperação com algum tipo de trabalho ou atitude humana. Deus tem compromisso com pessoas de fé, mas que também sejam operantes e diligentes. Então, percebamos aqui que Deus tem compromisso com pessoas de fé. Os milagres acontecem em cooperação com algum tipo de trabalho ou atitude humana. Quando o homem crê, quando o homem entende que o sobrenatural pode acontecer, Deus coopera, não deixando o seu servo frustrado ou frustrada. Que Deus abençoe você. Obrigado por ficar até aqui conosco nesta lição. E eu convido você a se preparar para estudarmos já a próxima. A próxima lição será de lição de número 8. Naamã é curado da lepra. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por ficar até aqui conosco. Grande abraço. Em o nome do Senhor Jesus. Shalom e shalom para a tua vida. Glória a Deus.